Boa noite, queridos irmãos e amigos que nos acompanham em mais uma mesa de explanação bíblica, realizada pela Primeira Igreja Batista de Presidente Prudente. É uma alegria podermos estar reunidos aqui nesta noite para mais esse estudo este que foi objeto, da nossa EBD de domingo passado. Nós aqui adotamos a revista Compromisso, da editora Convicção, e nós abordamos, foi abordado no domingo passado, o tema A Igreja se institucionaliza. E nós temos aqui como texto áureo da lição, livro de Atos, capítulo 15, versículos 8 e 9. Atos, capítulo 15, versículo 8 e 9, que diz o seguinte: Ora, Deus que conhece os corações, lhe deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Nós vamos orar ao Senhor, pedindo a Ele a direção para esse estudo que teremos nesta noite. Senhor nosso Deus e eterno Pai, nós somos imensamente agradecidos por esse privilégio que o Senhor nos concede de estarmos aqui reunidos em Teu nome para aprendermos um pouco mais da Tua palavra. Te pedimos, Senhor, que o Senhor direcione todo, Pai, esse estudo da revista, Senhor, através dos nossos pastores, que o Senhor use a cada um como instrumento nas Tuas mãos e que a Sua mensagem, Senhor, essa mensagem salvadora, possa chegar aos corações, aos nossos corações, edificando as nossas vidas e também trazendo salvação para aqueles que ainda não Te reconheceram como Senhor e Salvador de suas vidas. Abençoe a cada pessoa que está nos assistindo nesse momento ou que irá nos assistir em algum momento, Senhor. Que o Senhor abençoe ricamente esta vida e que a Sua mensagem também seja, Pai, conhecida, Senhor, por todos eles, Pai. Abençoe os nossos queridos irmãos que estão enfermos em tratamento. O Senhor conhece as necessidades de cada um. Abençoe a tua PIB-PP aqui, também todo o teu povo reunido, Senhor. Todo o teu povo que professa o teu nome, Senhor. Que o Senhor ampare, proteja, oriente a vida de cada um. Te agradecemos por tudo, Pai, o que o Senhor já fez, faz e ainda fará por nós. Em nome de Jesus. Amém. Está aqui conosco nesta noite o pastor Humberto Vargas Sedano, que é pastor, membro do nosso colegiado pastoral e nos representa lá na missão de Álvares Machado, e também o pastor Luiz Antônio Ribeiro, que é o nosso pastor, também membro do nosso colegiado pastoral, responsável pelas missões de Presidente Bernardes, o Araxãs, e também o nosso pastor aqui de visitação da sede. Conosco na transmissão e no som está o nosso irmão Flávio Claudino de Araújo. Gostaríamos de agradecer a participação de todos os envolvidos nesta mesa de explanação bíblica. E assim nós vamos, mais sem delongas, passar a palavra ao pastor Humberto Sedano, que fará a primeira parte da lição, e depois o pastor Luiz Antônio Ribeiro. Boa noite, irmão William, pastor Luiz, Flávio também está na parte técnica, não? Chegamos à lição número 7, não? Que seria praticamente a metade do estudo da EBD, do trimestre, não? E o título da lição é A Igreja se institucionaliza, não? Uma parte de transição para o avanço da igreja. E por causa disso a igreja vai iniciar também o primeiro concílio, não? Que vai ter como tema, não? A conversão dos gentios e como deviam ser eles tratados pelos cristãos judeus, não? É interessante porque aqui já começa o binômio organização e organismo. A igreja como organização e a igreja como organismo. A igreja como organização, ela é visível, ela é local, ela é humana, ela é horizontal, ela é imperfeita, ela tem defeitos, ela tem problemas, ela comete erros, ela é temporária e pode vir a desaparecer. Isso é como organização. A igreja como organismo vivo, a igreja é invisível, dirigida pelo Espírito Santo, enviada por Cristo, é a noiva, é perfeita e as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Ela é
eterna, indestrutível. A igreja como organização é visível, tem um lugar físico. Como organismo, ela é invisível. Pessoas que se converteram e têm Cristo no coração. Como organização, ela é uma igreja local. Como organismo, é uma igreja universal. Como organização, ela é humana. Como organismo, ela é divina, porque é corpo de Cristo. Como organização, a igreja é temporária. Ela tem começo e tem fim. Como organismo, ela é eterna, porque certamente tem Cristo como Salvador, tem o Espírito Santo e está indo para a eternidade, caminha para a eternidade. Como organização, a igreja é imperfeita, é o lado humano. Como organismo, ela é perfeita porque está em Cristo, justificada, aperfeiçoada, completa em Cristo. Como organização, a igreja tem estatutos. Como organismo, ela tem a Bíblia, que é a regra de conduta de fé e prática. Como organização, a igreja tem responsabilidades legais diante dos órgãos do governo, e como organismo, ela tem responsabilidades espirituais diante do Senhor. Como organização, existe uma seção administrativa para tratar os assuntos domésticos, não? E como organismo, ela tem cultos para glorificar a Deus. Então, como organização, ela é assim de caráter horizontal, e como organismo é de caráter vertical. Como organização, a igreja tem um prédio de tijolo, cimento, estrutura, não? Como organismo, ela é um edifício santo composto por pedras vivas que são os salvos. Como organização, a igreja tem CNPJ registrada, não? E como organismo, ela tem o Espírito Santo, que garante que é um organismo vivo da parte do Senhor. E aqui entramos agora na questão da conversão dos gentios. Quando a gente vê panoramicamente a história, a gente vê que o trabalho com a humanidade era universal. Com Abraão se fecha para algo que vai ser nacional. De Abraão a Cristo, há 2000 anos em que o foco que Deus vai a ter é só Israel. Vai formar uma nação com as 12 tribos, e nesse período de 2000 anos, Israel é o povo de Deus. Os demais eram considerados gentios, chamados impuros, pagãos, até cães, inclusive. Havia certo desprezo, não, da parte dos judeus com relação aos demais. Então, em 2000 anos de história, a revelação foi nacional fechada, baseada na lei de Moisés, baseada certamente na aliança do Antigo Testamento. Apenas o foco era as 12 tribos. Quando o Senhor Jesus quando ele morre na cruz e ressuscita, agora essa revelação que era fechada, e a salvação também fechada, se torna universal, aberta. Ele envia em Mateus 28, Marcos 16, para pregar a todas as nações, ir a todas as nações. Então o foco já não é só Israel, são as nações. A igreja agora é composta por judeus convertidos e gentios convertidos. Isso é agora a inclusão dos gentios no plano de Deus. Inclusive, o DNA da igreja tem isso, não? Porque quando Pedro prega em Pentecostes, havia pessoas de 14 nações, e o Espírito Santo permitiu que cada um dos 120 que estavam ali, os discípulos, falassem no idioma de cada pessoa para pregar o evangelho na sua própria língua. Sendo que, assim, essa ideia da universalidade do evangelho, ela já estava embutida lá atrás. Porque quando Deus chamou a Abraão, falou assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então não era só Israel o foco, era certamente o mundo todo. Só que esteve em um tempo de preparação com a formação de Israel. E quando o Senhor Jesus aparece em João 1, o Batista que o vê chegando no Jordão, que diz: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não de Israel, do mundo, da humanidade. E também o coração da Bíblia, que em João 3,16 também fala isso, não? Mostra a mensagem universal. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então realmente Israel recebeu assim a lei, a aliança, as promessas, o culto, tá? Mas tudo isso era algo temporário, porque o foco era as nações, era o mundo, era a humanidade. Então o alvo de Deus sempre foi salvar a humanidade através de Cristo. E no Evangelho se torna isso uma realidade. Então, na dispensação passada, Deus chamou a Abraão, lhe prometeu certamente
na primeira parte fazer uma grande nação, e na segunda parte ele prometeu abençoar a todas as famílias através dele. E como que através dele? Isso se vê em Mateus 1:1, porque se fala assim, de Cristo. Cristo, filho de David, filho de Abraão. Então, através de Cristo, que é descendente de Abraão, Deus abençoa a todas as famílias da terra. Isso se vê assim, já no início do Evangelho de João. Agora, quem não gostou dessa conversão são os israelitas. E nós temos uma parábola que também mostra essa mesma reação negativa. Lembramos que o filho pródigo, ele volta para casa arrependido. Quando o pai o vê, o abraça, o beija, pede roupa para ele, pede fazer um banquete e fala, o meu filho estava morto e ressuscitou, não, reviveu. Tá. Só que o irmão mais velho não gostou. Não gostou. E essa reação de não gostar do irmão mais velho, essa aponta para a reação para Israel. Porque os judeus, mesmo convertidos, eles não vão aceitar assim, com muita ressalva vão aceitar a questão da conversão dos gentios. Porque lembramos que, segundo a lei, o judeu tinha que ser separado do gentio. Tanto que nenhum gentio podia entrar no templo, porque o profanava segundo a lei do Antigo Testamento. Mas aí vem a questão já teológica, onde o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, ele mostra o que aconteceu com Cristo na cruz. Ele fala assim, porque em Cristo, não, nós temos paz, e ele fez de ambos, judeus e gentios, um só povo, porque ele derrubou a parede que separava ambos, judeus e gentios. E como já vimos na lição passada, não, o Senhor deu a Pedro, deu as chaves do reino. Essa é uma expressão assim, figurada, não? Em que Pedro teria a chave da porta da pregação para abrir a pregação em Pentecostes para o próprio Israel e também para os gentios. Porque foi através dele que ele vai para Cesareia, prega a Cornélio e os demais romanos, eles se convertem, vem o Espírito Santo sobre eles, e ele vai ter essa oportunidade de iniciar a pregação tanto em Israel como aos gentios o Evangelho. Mas quem vai ser incumbido dessa tarefa especificamente vai ser Paulo, não? Que vai ser Paulo o apóstolo aos gentios. Então realmente Paulo que vai explicar que Cristo veio para unir gentios e judeus. Não há mais muro que divide. A lei também já foi derogada, não? Então realmente hoje em Cristo somos um só povo, tanto judeus como gentios, não há distinção, diz Paulo. Então realmente hoje a igreja de Cristo é a suma de judeus crentes e gentios crentes em Cristo. Assim hoje não há distinção entre judeu e gentio, são ambos pelo sangue de Cristo unidos, certamente incorporados ao povo de Deus, ambos são povo de Deus. Só que havia aquela resistência dos judeus, não? Os judeus cristãos, eles pensavam assim, bom, tá bom, eles podem ser bem-vindos, só que tem que guardar a lei, tem que guardar o sábado, tem que circuncidar-se. E essa ala de judeus cristãos era chamada de judaizantes. Então, eles queriam que os gentios convertidos fizessem tudo o que fazia um judeu do Antigo Testamento. Aí vem o concílio, E quem liderava o concílio de Jerusalém? Era Tiago. Não Tiago, irmão de João, porque ele foi morto, não? Ele foi morto por Herodes Antipas. Quem estaria liderando aqui era Tiago, irmão do Senhor Jesus, que escreveu a epístola de Tiago. Então ele era obispo de Jerusalém, era o líder de Jerusalém. E Pedro dá o testemunho, não? Ele conta o que passou lá em Cesareia. Ele fala o que passou em Cesareia, como que eles se converteram. E ele também teve aquela visão, não? Onde ele via assim, um lenço que descia com animais, e Deus falou assim, mata, come. E ele falou, não, porque isso é impuro, não? E essa figura era, na verdade, a inclusão dos gentios dentro do povo de Deus. Ele não entendeu, mas depois aceitou, entendeu, compreendeu. E ele fala, inclusive ali em João, ¿no? En Atos, ¿no? Cuando está con Cornélio, ¿no? Y ve que el Espíritu Santo viene sobre ellos. Él fala, si el Espíritu Santo veio sobre ellos, ¿quién soy yo para impedir eso, no? Y es bonito porque o gentío era conocido impuro. Mas cuando ve un Espíritu Santo sobre ellos, eso purifica. Porque ella tiene aceptado a Cristo, que o sangue de Cristo purifica. Entonces ali, certamente, ele conta o testemunho para os demás judeus que estavam ali naquele concílio de Jerusalém. E depois daquela problemática ser tratada, não? Se vai a pedir três coisas aos
cristãos gentios que se convertem, ¿no? 3 coisas específicas, ¿no? Dice assim: pelo que julgo, dice Tiago, como líder, como conclusão do concílio, ¿no? Julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue, porque Moisés tem em cada cidade tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Então, realmente, com essa indicação, não? Com essa conclusão que se faz aqui, os gentios entram no meio judaico, cristão, são aceitos como irmãos, guardando aquelas 3 questões, não? Evitar comida contaminada, sacrificada aos ídolos, evitar a imoralidade sexual e evitar também comer comida assim, não? Contaminada com o sangue, não? De animais estrangulados. Então, com essas ressalvas, eles podiam ser parte do povo de Deus, eles podiam aceitar aquelas 3 regras que eram simples e manter-se em comunhão sem nenhuma dificuldade. E mais, houve uma quarta indicação, não? Foi até profética essa quarta indicação, porque o que se pedia também é que os gentios, quando pudessem e quando houvesse a necessidade, ajudassem aos cristãos judeus na parte financeira, não? Quando passar alguma dificuldade, não? Necessidade de fome, levantar uma coleta para ajudar aos cristãos judeus. E é irônico essa questão, porque o judeu que não aceitava a ajuda dos gentios porque era impuro, com a conversão dos gentios vai passar isso, não? Que eles vão passar fome. E quem vai ajudar aos judeus vai ser os cristãos gentios, vai ser algo maravilhoso, não? Então, realmente, essas regras foram observadas pelos gentios e a comunhão se deu. Então, sem nenhuma agora ressalva mais, Paulo pode pregar com tranquilidade, fazer outra via missionária, continuar pregando o evangelho, porque Deus escolheu um povo também dentre os gentios, para que realmente o reino cresça. E assim vai acontecer, não? Porque a igreja vai crescer não por causa dos judeus, mas por causa dos gentios. Tanto é que a base da igreja missionária não vai ser Jerusalém, onde a maioria eram judeus, minoria eram gentios, é ao contrário. Antioquia, da Síria, onde a maioria são gentios, a minoria são judeus, e o avanço da igreja se vai dar através dos crentes que são de linhagem gentil, não israelita. E isso vai ser uma bênção, realmente, para o avanço do evangelho através do mundo. Seria essa a minha parte, não? Boa noite a todos. Eu saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Irmão William aqui na mediação, pastor Humberto Sedano, nosso irmão Flávio ali na transmissão. Eu saúdo a todos os internautas, amada igreja, amigos, e vamos para essa segunda parte aqui do assunto. O terceiro ponto aqui da lição é a importância de Paulo para o Evangelho. O tema fala sobre institucionalização da igreja, né? E é lógico que isso foi fundamental, né? Existiam os apóstolos que saíram pregando ali, né? Logo no comecinho da igreja primitiva, aquele grande testemunho da descida do Espírito Santo ali, né? Sobre eles, e aí fazendo que todas as nações que estavam representadas ali, né? Entendessem o Evangelho através da língua do grego koiné, mas na verdade todas as nações entenderam no seu idioma, né, a transmissão do evangelho ali pelos apóstolos, né, Pedro inclusive. E depois vem a institucionalização. Não obstante a institucionalização, a gente vê aqui o grande destaque de Paulo, né, a importância de Paulo para o evangelho. E olhando para esse fato, você fala, poxa, a institucionalização é importante, mas até hoje o que se destaca é o organismo vivo. O pastor ainda citou da igreja como organismo vivo, né? É o organismo vivo na vida de algumas pessoas. Você vê que não são todos, né, que têm esse tremendo desempenho que Paulo teve. Ele foi sui generis, ele foi diferenciado, né? Não é à toa que ele foi realmente separado por Jesus para isso, né? Lá no capítulo Atos 9, né? Quando ele teve um encontro com Cristo, né? Verso 15 diz assim: disse-lhe, porém, o Senhor,
vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Então aqui a gente vê um homem que obedeceu ipsiliter, né, a palavra de Jesus, a vontade, o mandamento de Jesus. Tanto que lá na primeira carta aos Coríntios 11:1 ele fala o que é para a igreja de Corinto, para todos nós, né? Fala, obedecei a mim como eu, né, obedeço a Cristo, né? Imitai a mim como eu imito a Cristo, né? Porque Paulo verdadeiramente foi um grande apóstolo, né? Um grande imitador de Cristo. O que o autor vai falar aqui na lição? Ele vai falar da importância do apóstolo Paulo na expansão do Evangelho, né? Cada apóstolo, às vezes, era direcionado para Antioquia, né, para Ásia, e fazia seu papel, né? Saía pregando o Evangelho, e Filipe mesmo ganhou muita gente para Cristo, né? Mas Paulo, ele era diferenciado. Ele ia, divulgava ali para os gentios, encontrava uma pessoa, falava, quer que eu fazer uma reunião na sua casa, né? Aí fazia um culto no lar, de repente aquilo era uma congregação, e aí se transformava numa igreja. Então Paulo, em que pese a instituição, né, a institucionalização da igreja, Paulo, ele, né, na pessoa de Jesus, foi um grande fomento, um grande divulgador do Evangelho. Mais do que a própria instituição, ele, Paulo, né, usado assim genuinamente por Cristo, fez toda essa movimentação, né, na difusão do Evangelho, na formação de igrejas, no discipulado e tudo que você imaginar sobre a pregação do Evangelho aos gentios. Então o autor vai falar aqui que não há como desconsiderar o esforço missionário do apóstolo Paulo em fundar igrejas em diversas regiões. Então a gente vê um grande diferencial verdadeiramente na vida de Paulo, né, do apóstolo Paulo, inclusive comparando com a grande dificuldade nos nossos dias, por exemplo, de organizar uma igreja, né? Você iniciar um trabalho no lar, lá como ele fazia, e se faz hoje também, que a receita é a mesma, né? Mas você formar um trabalho no lar e depois criar uma congregação e depois transformar numa igreja, né? A gente vê a grande dificuldade que é hoje, né? Como está acontecendo conosco recentemente aí, né? Pelas propostas que se tinha de organizar, e realmente vai acabar frustrando, né? Não vai ser possível organizar. E aí fica aquela questão, né? Será que não é a vontade de Deus? Aí fala, não, mas a vontade de Deus porque o próprio Deus, ele trabalhou na propagação do Evangelho, no crescimento, na expansão. Então é a vontade de Deus, né? Mas aí fica aí um questionamento para a gente, né? O que nós talvez não estamos fazendo corretamente, que a coisa não está acontecendo, né? Começa o trabalho numa casa, chega até o nível de uma congregação, mas depois não avança, né? Não cresce, né? Corre até o risco de se abortar um trabalho, porque ele cresce e depois volta, né? Volta ao status quo, né? Diminui. Então, Paulo aqui, é interessante como o autor dá essa ênfase ao apóstolo Paulo, e é necessário mesmo, que foi um grande discipulador, né? Ele ocupou-se em proclamar o Evangelho de modo incansável. Esse é o diferencial, né? Nessa atividade enfrentou muitas lutas, desafios de ordem teológica e prática. Nesse particular, podemos citar sua carta aos Gálatas 2,16, que diz: sabemos, contudo, que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Nós também temos crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, pois não pelas obras da lei, né? Pois ninguém será justificado pelas obras da lei. Então, com destaque para a natureza do Evangelho da Graça, bem como apontamentos a respeito da atuação do crente na esfera prática das boas obras, com alcance inicial aos domésticos da fé, né?
Ele também cita isso em Gálatas 6:10, né? Assim então, assim enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos domésticos da fé, né? Aos da família da fé. Então as cartas paulinas, que compõem significativa parte do Novo Testamento, inspira cristão de todas as épocas, né? Visto que garante elementos educativos para a fé e prática cristã. Então Paulo ele abordava realmente, né, na sua teologia, né, vários aspectos doutrinários, né, ali da igreja em si, da família, né, de comportamento moral, de tudo, né. Ele tinha uma visão macro da doutrina, né, daquilo que era o esteio, né, da igreja, né, que é a doutrina cristã. Então ele fez uma grande diferença e o fato do autor ressaltar aqui é interessante. Tudo, lógico, é para a honra e glória de Deus, mas é interessante destacar uma pessoa, né, irmão William, quando ela, pelas suas obras, né, pelo gigantismo das suas obras. É interessante isso. Dar um destaque, elogiar a pessoa pelo que ela faz, né? A honra e glória é sempre a Deus, né? Mas esse lado humano, né, e educado de ressaltar a qualidade da pessoa é bom, né? Isso faz parte também. E agora, a outra parte aqui é sobre a expansão do evangelho, né? Dos judeus à inclusão dos gregos, né? Você vê, né? O mundo fala tanto em inclusão. Jesus já trabalhava essa inclusão há muito tempo, né? Então, no livro de Atos, a pregação do evangelho inicia-se entre os judeus. Posteriormente, a sua propagação, né, entre os não-judeus, com início significativo em Atos 10 e depois expandindo-se com as viagens missionárias de Paulo. E em toda a revista a gente vê que o autor está enfatizando o caráter universal do evangelho, né? Ou seja, a universalidade do evangelho, né? Por quê? Porque se a gente for ver lá em João, né, no evangelho de João, capítulo 1 de João, né? Eu vou ler aqui para os internautas. O capítulo 1 de João, verso 11, diz assim: veio para o que era seu e os seus não o receberam, né? Que era o povo judeu, né? Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, ao que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Então, o autor aqui em João fala do nascimento espiritual, né? Nascimento espiritual. E Deus, ele cerra ali o coração, né, do próprio povo dele, o povo judeu, né? E em contrapartida, então, essa oportunidade ela é dada para os gentios, né? Aquilo que Isaías já tinha falado de alargar a tenda, né? Aumentar a tenda. Quer dizer, já não era só aquele povo judeu, né? Isso tinha que aumentar, né? Aí o pastor citou Abraão, né? Que a proposta para Abraão foi essa, né? De expandir entre as nações, né? O reino de Deus, né? Falar sobre a grandeza do nosso Pai Celestial e que talvez não foi bem realizado ou bem entendido pelo povo judeu, que ficou ali só entre eles, né? Só naquele grupo fechado. Então agora com o Novo Testamento, com a universalidade do Evangelho, ele vem para alcançar a todos aqueles que crê, né? Você vê, não é todo mundo, né? É todos aqueles que crê. Quem crê, né? Está abençoado, né? Será salvo. O próprio João 3,18, ele fala: quem não crê já está condenado. Incrível, né? Quer dizer, por um sim, né? Por um sim ou não, você pode estar salvo ou pode estar perdido. Né? Pode estar perdido. E esses dias visitando uma irmã que passou por um acidente, né? Aí ela compartilhou assim, falou: pastor, realmente, né? Esse negócio, para aceitar Jesus a gente tem que ter tempo, né? Aí eu falei: por quê? Falou: porque se o senhor perguntar
Como foi o acidente, eu não sei. Eu mal vi que eu bati no carro, mas não vi o tipo de carro, a cor. Foi muito rápido, né? Eu falei, então, você vê, né? Como é que às vezes as pessoas têm aquela falácia de dizer, a pessoa morreu no acidente, talvez na última hora ela aceitou Jesus. Na última hora não passa nada na sua cabeça. Você bateu, você chocou, você não lembra nem de onde você está, né? Então, realmente, aceitar Jesus, você tem que ter um tempo. Tempo para pensar, para questionar, né? Então, tem todo um trabalho. Por isso que o plano da salvação, ele existe, né? Porque não é uma coisa de somenos, é uma coisa muito importante. E aqui, voltando para a universalidade aqui do Evangelho, né? Para o alcance de todos, ele cita aqui o exemplo da mulher samaritana, né? Que teve aquele encontro com Jesus, aquela conversa com ela, né? E aí se tornou uma pessoa salva e foi influente também para a comunidade dela, né? Mas como a gente está falando aqui de inclusão, eu quero ressaltar a questão da mulher apanhada em adultério, né? Olha que grande inclusão aquela. E a igreja hoje em dia quer falar de acolhimento, mas a gente tem percebido que é um acolhimento mais político, né? Não é um acolhimento que tem trabalhado para mudar a vida realmente. Porque Jesus, quando ele acolhe, quando ele inclui a mulher apanhada em adultério, né? Ele pergunta para ela, ninguém te condenou, né? Depois que foi dado que eles queriam apedrejá-la, né? E Jesus fala, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Quer dizer, aí ninguém atirou. Ele falou, ninguém te condenou? Ela, ninguém. Ele falou, nem eu também te condeno. Vai e não peques mais, né? Então, é uma inclusão, é um acolhimento, né? Mas vai e não peques mais, né? Então, as pessoas estão acolhendo as pessoas de qualquer jeito e tem muita gente continuando a vida cristã de qualquer jeito. Então, essa não é a igreja de Cristo, né? Essa não é a igreja de Cristo. Essa é uma igreja política só para encher o templo, né? E mostrar para as pessoas, a nossa igreja vai bastante gente, a nossa igreja está fazendo o trabalho de evangelismo. E não está, né? A inclusão, uma pessoa aceitou Cristo, né? A palavra já diz lá em 2 Coríntios 5,17, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, que nós também possamos fazer essa inclusão, esse acolhimento, mas dentro dos ditames das Sagradas Escrituras, né? De acordo com os mandamentos, com as regras das Sagradas Escrituras, né? Porque se a gente fosse fazer de qualquer jeito, eu acho que todas as missões aí estariam lotadas. Mas graças a Deus que a gente segue as regras doutrinárias da igreja, né? É isso. Muito bem. Nós aprendemos bastante aqui sobre a igreja, né? O seu início e tudo mais. E eu gostaria de trazer justamente essa última abordagem, pastor, para a nossa reflexão aqui, para a nossa discussão na mesa, né? Nós vemos que houve uma resistência muito grande dos judeus aos gentios no início da igreja, né? Eles, a postura deveria ser outra, né? Porque estavam chegando novas pessoas, o evangelho estava sendo pregado, mas houve esse problema aí que teve que ser resolvido. Hoje as coisas mudaram, né? Realmente há uma postura diferente das igrejas com relação às pessoas que estão vindo. E qual é o limite, né? O pastor abordou aqui, mas eu gostaria de trazer. Qual é o limite de tolerância, né? Até onde a igreja pode chegar nessa questão de acolhimento? Então eu gostaria de trazer aos pastores essa reflexão para a gente pensar sobre isso. Tá, eu acho que é pertinente ver o intuito da eleição, não? Para não desviarmos do assunto. E ver como que Deus domina a história. Porque aqui está falando da expansão do evangelho e a inclusão dos gregos. Tá? Por que não fala os romanos? Por que fala os gregos? E Deus tem controle da história. Observem que antes do Império Romano estava o Império Grego.
Quem conquistou o mundo com 33 anos foi Alexandre, e logo morre, não? Logo o reino se divide em 4, logo surge o Império Romano. Só que uma coisa que Roma demorou para tirar do mundo foi o que os gregos deixaram, a cultura, a helenização, o idioma. Por exemplo, o Senhor Jesus falava grego, e na época de Paulo todo mundo falava grego, apesar que estava no poder do Império Romano mais de 100 anos. Então, essa inclusão dos gregos é importantíssima. E como que Deus controla a história? Porque no apoio do Império Grego, o que aconteceu? O mundo falava o grego. E o que acontece? Em Alexandria, se traduz a Bíblia hebraica para o grego, que é a Septuaginta. E os escritores do Novo Testamento vão usar esse texto grego. Então, o mundo estava cheio da cultura grega. Com a Bíblia hebraica agora traduzida para o grego, era muito importante na formação das pessoas usar o grego. E Deus é tão sábio que todo o Novo Testamento se escreve no grego, não no latim, nem no hebraico, no grego, porque era o idioma universal da cultura. E observen que há um evangelho dedicado aos gregos, que é Lucas, para a mentalidade grega, não? E tem um texto precioso ali em João, porque João usa a linguagem seguinte, não? Quando perguntava uma coisa para Cristo, ou para fazer alguma coisa, ele falou, não, ainda não chegou minha hora, ainda não chegou minha hora. De pronto, vem os gregos, diz, havia alguns gregos, estes se dirigiram a Filipe, que era um dos 12, que estava em Betsaida, e le rogaram, queremos ver ao Senhor. O Senhor fala assim, agora chegou minha hora. Por quê? Porque ele veio para as ovelhas perdidas de Israel. Eles o rejeitam, as ovelhas o rejeitam. Então, quem está assim como a Sirofenícia, querendo comer da migalha que cai no chão? Os gregos. Então, os gentios estão com fome. Os judeus menosprezam o evangelho, menosprezam a Cristo. Mas os gregos estão querendo certamente aceitar a Cristo. Então, ele falou, chegou minha hora. Então, ele tem que morrer na cruz, derrubar a parede que dividia gentios de gregos, para que o evangelho seja pregado a todas as nações. E sabe que é curioso, não? Interessante, porque não é algo assim aleatório, está dentro do plano de Deus. Quando há a primeira crise na igreja, por causa da distribuição da comida para as viúvas, quem deixou de receber alimento? As que eram viúvas gregas. Eram israelitas, judeus, mas que nasceram fora, das helenistas chamadas, não? E quando escolhem os 7 diáconos, todos têm nomes gregos. E isso é bonito, não? Porque você vê assim, quem conquistou o mundo? Alexandre com o Império Grego. Quem conquistou o mundo? Roma com suas tropas, com suas legiões. Só que agora sai de Jerusalém para o mundo, conquistando o mundo, o Evangelho. Não com Pedro, com Paulo. E se você continua olhando assim em Atos, há um curso a seguir, Por quê? Com a perseguição, em Atos 8, a perseguição, eles saem de Jerusalém e vão anunciar o Evangelho aos gregos. Atos 11, 20. Vão para Icônio, capítulo 14, vão anunciar aos gregos. Capítulo 16, Paulo queria internar mais na Ásia, o Espírito proíbe. E vem o sonho do Macedônio, que era grego. Ajuda-nos. Então Paulo vai a Filipo, se converte Lídia, que era grega, se converte o carcereiro de Filipos, que é grego. Ele vai para Berea, vai para Antioquia, vai para Atenas, vai para Corinto. Então, observe que enquanto os imperadores, no caso de Alexandre e os Césares, van de Ocidente para Oriente com espada para poder conquistar o mundo, alguém sai de Oriente para Ocidente e entra na Grécia. Então é importante essa questão, porque o Evangelho consegue incluir uma cultura que tinha engolido o mundo, que era a grega, porque engolindo os gregos é fácil engolir os romanos. Então é o contra-ataque divino, não? O contra-ataque divino. Porque inclusive hoje nossa linguagem, toda a palavra quando tem etimologia, vai para o grego, não? Vai para o grego. Então realmente é importante. Essa inclusão aos gregos significava que o Senhor ia chegar às camadas mais assim sofisticadas, para logo descer e chegar às camadas inferiores do mundo, da humanidade, não? E assim foi, que realmente como o Evangelho conseguiu conquistar tantas pessoas. E se hoje nós temos, por exemplo, o Novo Testamento, a gente pode usar, por exemplo, a carta aos Hebreus, que é um grego perfeito, polido, refinado. De que fala essa carta? Da excelência de Cristo. Então o Senhor queria falar às camadas mais cultas o Evangelho na sua própria língua, e conseguiu.
Y luego se tradujo para otras lenguas, ¿no? Más era importante incluir a los griegos porque en ese proceso Dios quería conquistar el mundo todo y fez realmente hasta nuestros días. Agora, outra questão que nós devemos também ter muito cuidado, o início da igreja foi um milagre, não? Porque um fariseu como Paulo, que era inimigo, se torna amigo, não? Se torna agora o articulador da fé. Porque observe que ele tinha três ministérios, não? Deus deu para ele 3 ministérios. Antes ele era blasfemo, se tornou pregador. Ele falava mal do Senhor, começou a falar bem do Senhor. Ele era perseguidor, ele espalhava os cristãos, se torna apóstolo. Ele vai juntar aquele que espalhava. Ele era injurador, insultava, amaldiçoava, aprofundava nas injúrias, não? Se torna mestre para aprofundar na fé cristã. E é importante ver que realmente nesse sentido, porque essa parte aqui está repetindo na leição anterior, está usando o mesmo ponto, não? A importância de Paulo para o evangelho. Por quê? Porque depois de Pentecostes, o maior evento é a conversão de Paulo, que foi algo sobrenatural. Foi Deus que permitiu isso. Observe, ele foi a pedir cartas para perseguir aos cristãos. Depois vai escrever cartas para vencer os cristãos, que é o contrário. E como já comentamos a vez passada, o nome dele significa pedido. Saulo é igual que Saúl, é o mesmo nome, hebraico e grego. Saulo significa pedido, porque lá atrás Israel pediu um rei e colocaram Saulo. Só que este Saulo é do espírito, não é da carne. Outro foi o primeiro rei, este último apóstolo. E foi porque Deus pediu que ele realmente se tornasse cristão. Foi a vontade de Deus. E ele enfatiza isso em cada carta, que é a vontade de Deus. Então, dentro da vontade de Deus, Deus vai usar a Paulo, não a Pedro, porque Paulo tinha uma bagagem importantíssima. Ele nasceu fora de Jerusalém, lá na Ásia, lá ficava mais de uns 700 quilômetros, mais ou menos, ficava em Tarso, não? E uma cidade maior, muito maior que Jerusalém. Ele tinha 3 identidades. Ele era judeu, de linhagem, era romano por causa da família, do status, tinha cidadania romana, e tinha cultura grega. Isso não tinha Paulo. Então, um homem cosmopolita preparado. Então, Deus usou a ele. Para quê? Para 3 coisas. Dentro daquela questão, não? Ele como pregador, apóstolo e mestre. Para expandir o evangelho. Para estabelecer o evangelho e para consolidar o evangelho. São 3 passos. Então, ele avança pregando Cristo de Jerusalém a Roma, como pregador, expande o nome de Cristo à igreja. Em segundo lugar, já que há convertidos, ele funda igrejas, é estratégico. O que fazia Roma, o que fazia Grécia, porque vocês devem saber que quando estava no poder Antíoco, sabe quantas cidades foram rebatizadas com o nome Antíoco? Antioquia, 13. Porque havia uma Cesareia, em honor a César, um Filipos, em honor a Filipe. Então, os dominadores mudavam o nome da cidade, atribuindo ao conquistador o nome como uma honra. Só que esta vez é Paulo fundando igrejas, e agora essas pessoas que compõem a igreja, como são chamados? Cristãos, porque é outro conquistador, não é político, é espiritual, não é militar, é espiritual. E logo vem a terceira parte que é importante para que se solidifique a igreja através dos séculos. Ele espalha o evangelho como pregador, ele estabelece a igreja como apóstolo e como teólogo, como mestre. Ele consolida a teologia. Nós temos 27 cartas, o miolo mais assim sólido, 13 são de ele. Tá? Agora, esse avanço milagroso, poderoso assim, não? Que se dá, sabe em quanto tempo Paulo fez tudo isso, desde que se converteu? Paulo se converte em 34 e morre em 67. Ele consegue viver como Cristo 33 anos. É como disse um historiador, não? Então, ele reproduz a vida de Cristo. E ele fez o que Alexandre fez, só que no nível espiritual. Porque Alexandre conquistou o mundo com 33 anos e morreu. Paulo consegue terminar seu ministério, porque foi o único que cumpriu a grande comissão. Jerusalém, Roma, até o fim da terra, que era Roma. Chegou lá, pregou ao César e morreu, decapitado. É bonito isso. Só que a gente não pode trazer para nossos dias essa mesma força. Pensar que hoje vai acontecer igual, porque como são os últimos dias? Apostasia.
O pastor está falando, a pessoa se converte, não quer compromisso, formar uma igreja, é complicado, não dá, porque a apostasia está depois da Laodiceia, é todo o contrário, é outra atmosfera. E Paulo falava, nos últimos dias serão tempos difíceis, estamos em tempos difíceis, a pessoa não quer saber nada com nada, então realmente é importante, mas essa inclusão no início, o Senhor foi assim, cada camada, cada cultura, ele foi conquistando, e cumpriu Paulo sua missão. Agora, o que corresponde a demais gerações e a nossa é fazer nossa parte, em nossas limitações, com seus dons, com o Espírito Santo, para que realmente o Evangelho chegue aonde tem que chegar, mesmo sendo rejeitado, não? Porque sabe o que acontece, assim, terminar essa parte minha, não? Israel, 2000 anos, de Abraão a Cristo. Do Senhor Jesus até nossos dias, estamos também 2000 anos. Só que os erros que cometeu Israel, os pecos que cometeu, nós estamos cometendo. Nós estamos nos dias, ¿sabe? Como de quê? De Malaquias. Como que termina Israel na primeira vinda de Cristo? Vésperas. Apostasia. Dentro do sacerdócio, dentro da nação, dentro do ministério. E nós estamos em 2000 anos, como igreja ou Israel de Deus, na mesma apostasia. No sacerdócio pastoral, o liderança está no mesmo erros. Está no mesmo erro. Só que é a segunda vinda de Cristo, não? Então se repetem os erros. Deus deu a chance para Israel, para os gentios no mesmo tempo. Temos que vigiar, porque é ele que está. Vigiar, procurar ver realmente o que está acontecendo e cumprir nossa missão dentro da possibilidade de Deus em nossas vidas, dependendo da nossa consagração. Não? Você começa a pergunta com acolhimento, essas coisas, né? Então, eu fico vendo o seguinte, né? Mesmo com todo o esforço de Paulo, quando ele escreve para a carta aos Coríntios, a gente vê bastante foco de problemas, né? Ou seja, tinha vários joios, né? Na igreja. Aí você vê, quando ele cita o latoeiro, ele cita com um suposto ódio até, né? Que o cara foi perverso, atrapalhou muito ele. Então lá também tinha bastante pessoas assim. Agora, a minha preocupação é o seguinte, no nosso acolhimento hoje, se a gente não tiver rigor, daqui a pouco você vai ver mais joio do que trigo. Com todo o rigor de Paulo, de Pedro, né? De Filipe, do pessoal, de Tiago, com todo rigor ainda tinha, o próprio Jesus falava do joio, né? Deixa ele aí, quando crescer quando for colher vai aparecer, né? Não tem jeito, não dá para ocultar. Mas se a gente fizer um acolhimento barato que eu falo de não levar em conta o que Jesus disse para a mulher, né? Apanhada em adultério, vai e não peques mais. Daqui a pouco, se a igreja lotar, ela vai lotar só com pessoas assim, sem compromisso com a fé, né? Sem o devido temor a Deus, né? E lógico que tudo isso, como o pastor falou, do esfriamento, isso é bíblico também, né? Porque Jesus, né, quando ele, naquela linguagem profética, né, que as pessoas aparecem perante ele dizendo, olha, em teu nome eu expulsei demônios, eu fiz milagres, falar, apartai-vos de mim, não vos conheço, né? Quer dizer, então, infelizmente, a igreja vai estar sempre infestada, né, desse tipo de pessoas, né? De pessoas que não são adoradores verdadeiramente. Agora cabe a cada um de nós, né, como responsável também, como instrumento nas mãos de Deus para guardar a noiva, né? Ser bem austero, né? Bem enérgico na condução dos trabalhos. Senão as pessoas entram e não querem mudar. E por que entrou? Aí continua sem mudar, afetando, contaminando o ambiente, né? Muito bem. Veio lá uma questão. O que os pastores acham dessa modinha de todos se disserem crentes? Artistas, cantores, seculares e outros famosos que não dão exemplo de cristão e se intitulam crentes. Então, interessante quando você vê as 7 cartas do Apocalipse, não? Há uma palavra que se repete, não? Se repete no sentido de reprimenda, não? Você tolera.
Porque o padrão é um só, não? Cristo, santidade, conversão, transformação, mudança de vida, não? A inclusão, o evangelho aceita todo mundo como está. Só que essa pessoa não pode ficar como está. Há uma transformação. A metanoia, a arrependimento, mudança de mente. Tem que haver uma transformação. Paulo fala em 2 Coríntios 5:17, não? Nova criatura, quem está em Cristo, nova criatura. E realmente, essa questão que colocou ali, hoje essa inclusão talvez ela é abrangente, mas não é correta espiritualmente, porque aceita qualquer como está, e no lugar de que a pessoa que vem do mundo se converta em igreja santa, a igreja se torna mundana, não? O altar não é mais altar, agora é plataforma. O líder agora vira um artista, não? A igreja, a congregação, vira uma galera, não? O pastor é animador e bate palma e luzes. Então, houve uma transformação realmente, um erro, não? Porque é interessante, não? O crente batista, ele tem liberdade para interpretar a escritura, liberdade, mas em submissão ao Espírito Santo. Só que Paulo fala em Gálatas que não temos que usar a liberdade como desculpa para a libertinagem, não? Libertinagem. Paulo fala, todo posso, não? Mas nem tudo convém, nem tudo convém. Então tem que ser sujeito à vontade de Deus. Então a cultura do mundo não pode mandar a igreja. Não importa quem a pessoa é no mundo. Entra a Cristo, tem que haver transformação, mudança. O batismo mostra isso. Não morre para o mundo, nasce com uma mente, uma mentalidade. Não sei o que hoje você vê, não? Hoje tem muita idolatria, tem muito mundanismo, tem muitas modas, não? Pessoa com brinco, com tatuagem. Então, já não tem como saber quem é crente, porque realmente o mundo contaminou. E esse é o problema nas cartas em Apocalipse. Eles toleraram o pecado. Uma Jezabel, que ensinava a Bíblia, mas seduzia, com prostituição, com imoralidade. Os próprios nicolaítas, que eram assim, os que queriam dominar. Haviam filosofias também que entravam ali. Então Cristo, em la Odisseia, por exemplo, Cristo está fora. A igreja tem dinheiro, tem poder, tem membros. E é curioso porque a igreja modelo, que é Esmirna, que é perseguida, mas é fiel, e a igreja Filadélfia, que tem a palavra, tem pouca gente. Tem pouca gente. Então, realmente, hoje, como o pastor falou, não? A pessoa está disposta a encher o templo com tanta gente, mas isso não é a vontade de Deus, não? O caminho é estreito, sempre foi estreito. O caminho é largo, não? Do mundo. Da fé é estreito, a porta é estreita. Tem que haver renúncia, tem que haver conversão. Mas quando há esse desejo de que a moda entre na igreja, os alemães chamavam uma frase assim, espírito da época. A gente não anda segundo o espírito da época do mundo, anda segundo a palavra. Por isso que hoje é difícil certamente ter uma missão que vem da igreja, porque a pessoa não quer compromisso. Quer vençam, mas não quer ser fiel, não quer ser santo. Quer batizar, quer ser membro, mas não quer subir responsabilidade. É complicado, não? Então, realmente, essa questão da influência do mundo, pressionando para que abra mão de muitas coisas que são importantes, hoje é muito forte. É muito forte, muito forte. Eu já vi um diálogo de 2 pastores. Uma igreja que existia na fé, na palavra, EBD, cultos, organizações, com pouca gente. Outro pastor, igreja lotada, você não imagina. E esse pastor de igreja grande falou para ele, ou você muda, você contextualiza, você se moderniza, ou você morre. Então falou, bom, preferimos ser a pequena igreja de Filadélfia fiel, com poucos membros, uma igreja grande, oba-oba, onde Cristo está fora, porque esse culto que você tem não é um culto que glorifica a Deus. É um culto antropocêntrico, alimentam emoções, alimentam assim, a vontade humana, e isso não é de Deus. Mas hoje esse é o dilema, não? Ou permanecer na fé, sendo poucos, fiéis, ou ir para o mundo, abraçar o mundo, e a igreja vira o que é um teatro, um espetáculo, e é complicado, não? Mas é isso mesmo, pastor. Só que é o seguinte, a gente vê que a igreja que tem o perfil da primitiva e que procura preservar esse perfil, o mundo ele quer entrar, mas ele não se adapta, ele cai fora. Então você mantém essa resistência. Mas nós somos poucos, vamos ser menos ainda? Vai até morrer? Bom, uma coisa é você morrer com Cristo, né? Outra coisa é você abrir para o show e para o inferno também. Essa que é a questão que tem que ser levantada mesmo. Isso não pode ser passar despercebido, né? Porque o que a gente vê, como o pastor colocou, que não é um culto, é um show agora, né? Por isso que esses artistas, esse pessoal dizem, eu sou cristão, tal, né? Mas o mesmo que fala que é cristão, hoje, amanhã, está
expondo a nudez no palco, né? Tendo relacionamento ilícito com outra pessoa, e fala que se denomina cristão, né? Então acho que a igreja, a igreja local, PIB-PP, tem mantido essa coesão, sabe? Essa firmeza. E a gente tem que continuar assim. Porque o mundo, ele não interessa em vir para cá, ele não gosta disso. Aqui é muito, aqui tem isso, tem escola bíblica. Eles não gostam, eles não vêm. Mas por quê? Porque Deus tem usado o anjo, um colegiado que pensa assim, né? Mas é engraçado que essa pressão do mundo está afetando muita gente, hein? Que a gente achava que, pô, pastor, gente boa, está sendo afetado também por isso. Está deixando levar, né? Pela pressão do mundo. O mundo é forte, mas ele não pode prevalecer contra a igreja de Cristo jamais, né? Por isso que cada um de nós temos essa responsabilidade de manter aquele padrão fiel das Escrituras. Senão, a gente abre as portas, entra quem quiser, aí já não é a igreja de Cristo mais, né? E aí a gente pode cair no erro de estar no meio daquela turma que fala: Jesus, mas eu preguei, eu dirigi missão, não sei o que, afastai-vos de mim, não vos conheço. Muito bem. Nós vemos aqui pela lição abordada que você é necessário, para que você realmente tenha uma vida com Deus, que você mude. É necessário que mudanças aconteçam, porque é até incoerente, né? Uma pessoa aceitar Jesus, né? Dizer assim: olha, eu aceitei Jesus, ou seja, eu reconheci que estava caminhando longe dele, mas agora eu quero ter uma vida próxima a ele, eu quero viver realmente uma vida que consagre o Senhor. E isso não produza mudanças, porque se você pode continuar como estava, você não precisa se converter. A conversão, a própria palavra conversão já diz uma mudança de direção, né? E se você realmente vê que necessita dessa mudança de direção, automaticamente você está dizendo: eu preciso mudar, eu preciso fazer coisas diferentes do que eu fazia antes, eu preciso ter uma vida diferente do que eu tinha antes. Então, é necessário que ocorram essas mudanças. E essas mudanças serão feitas de que forma? Através da ação agora do Espírito na sua vida. Então é necessário realmente que você não permaneça como está mais. Mas essas mudanças quem vai fazer? É a ação de Deus na sua vida. Você já teve o seu encontro pessoal com Jesus? Você já reconheceu que Jesus é o Senhor? Que você não pode, por si só, chegar ao céu? Porque Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Se você ainda não fez, esse é o momento de fazer. E você terá a sua ajuda, terá a ação do Espírito para produzir as mudanças necessárias no seu viver. Você vem como está, mas não permanece como está. Porque todos que se encontraram com Jesus mudaram as suas vidas. E é necessário que nos encontremos com Jesus. Então, se você ainda não teve esse encontro pessoal com Jesus, esse é o momento. Volte a sua vida para Jesus. E a igreja está aqui justamente para isso, para te auxiliar nessa caminhada agora. Porque você não pode caminhar sozinho. Diante de tanta influência do mundo, diante de tantas pressões do mundo, nós como igreja temos a oportunidade de estarmos juntos, congregados, nos ajudando mutuamente nesta caminhada cristã. Você que já faz parte da igreja, você tem um objetivo agora, que é ajudar outros nesta caminhada. É estar abraçado com outros, ajudando nessas mudanças necessárias que o Espírito vai produzir na sua vida. Você está num estágio, né, em que você precisa auxiliar seus irmãos e também ser ajudado por eles. E esta é uma grande comunidade em que nós nos ajudamos nesta caminhada rumo aos céus. Então, que nós possamos realmente cumprir o nosso papel de sermos portadores dessa boa notícia, de mudança, de arrependimento, de conversão ao Senhor Jesus,
mas que possamos também auxiliar aqueles que estão nessa caminhada a permanecer firmes e constantes nesse mundo tão desafiador que nós estamos vivendo. Meus queridos, eu quero passar a palavra novamente aos pastores para suas considerações finais e depois eu quero te fazer um convite muito especial. Então, nós temos que lembrar que Paulo tinha um ministério, não? E ele disse nas suas cartas, não? Porque a gente gostaria que todo mundo se converta, que todo mundo aceite a Cristo, não? Tem um monte de igreja, não? Mas isso seria utópico, não? Mas o que Paulo estava preocupado, igual que David Livingstone, porque a veces pediam para ele relatórios, não? E ele dizia assim: eu prefiro 5 cristãos convertidos, transformados, a ter 50 ou 500 que só é superficial, não? E Paulo menciona isso. Paulo, ele queria formar em cada pessoa um Cristo, um cristão. E isso que aconteceu em Antioquia, não? Antioquia, que foi a base missionária. Eles, durante um ano, estavam pregando Barnabé e ele e Paulo, não? E as pessoas chamavam a essas pessoas de cristãos, que era, na época era um insulto, não? Insulto, uma forma de zombar, não? Eram pequenos cristos, agiam como Cristo. Então, realmente, e quando você vê, Lucas propositalmente escreve em Lucas, no Evangelho, e em Atos, 2 textos que são assim paralelos. Cristo crecía en estatura, en sabiduría, en gracia para con Dios y para con los hombres. Y a igreja crecía na palavra, nas orações, no partido pan, na comunhão. Então, o crente tem que crescer como Cristo. Essa é a nossa medida. A gente não quer formar assim, batistas, no sentido de ser assim, como a gente, não? Ou ser luteranos, ou ser calvinistas. Não, não, é Cristo que é o foco. Nós temos que ser como Cristo. Ninguém tem que ser como o pastor Luiz, pastor Humberto, pastor Sedano, o irmão William, tem que ser como Cristo. Ele é o espelho para nós, temos que ir com ele. Então Paulo queria conformar as pessoas a Cristo, ter a mente de Cristo, e ele teve a mente de Cristo. E tendo a mente de Cristo, tem pensamento de Cristo, tem sentimento e comportamento de Cristo. Então esse era o alvo, Por isso que muita gente não larga a mão de ser o que é no mundo, não? É instrumento do inimigo, não? Mas quando se converte, renuncia a tudo, vai na cruz, morre e vai ser como Cristo, na medida da obediência, na disciplina. Então, realmente, o Evangelho para nós é isso, não? Que nós temos que procurar ser como Cristo, porque esse é o alvo, não? Esse é o alvo. Lembre que o homem perdeu a imagem e semelhança lá, quando pecou. Cristo é a imagem e semelhança. Temos que recuperar isso para ser como Ele e glorificar a Deus, não? O destaque aqui é a universalidade do Evangelho, né? Que continua com as portas abertas, né? Para todo aquele que crê, né? Que crê. Agora, oxalá que as pessoas venham para o Evangelho com esse espírito de mudança, né? Porque, como o próprio nome, né? Que aqui fala que em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos, né? Então, ser cristão é ter a marca de Cristo. Não dá para você usar o título, né? De cristão e não ter a marca de Cristo, quer dizer, é um abuso, uma blasfêmia, né? Até a gente tem que tomar cuidado e esporadicamente está fazendo o exame de consciência, né? Como é que está a minha vida, né? O que eu estou fazendo para ser cristão, né? Porque é sério, né? De repente você pode também estar na contramão daquele título que você quer carregar para você. Eu sou um cristão, né? Então que Deus nos abençoe, que a gente possa cada vez, né, mais desenvolver, né, esse lado, né, dessa identidade, né, de ser cristão, vivendo ela, fazendo, sendo verdadeiramente como Cristo, né? Que Deus nos abençoe, né? Bem, meus queridos, uma bênção estarmos aqui e aprendermos mais da palavra do nosso Senhor. E é uma bênção poder ter outros momentos como este. E é por isso que eu quero te fazer um convite especial. No próximo sábado, às 19 horas, nós teremos aqui o nosso encontro de missões. 176 já, encontro de missões, das nossas missões e pontos de pregação na nossa sede aqui no Templo Sede. Estará conosco o pastor Adalberto da Silva Fagundes, que é o pastor da Igreja Batista Boas Novas em Penápolis. No sábado agora, dia 24, né, às 19 horas. Você é o nosso convidado. Venha participar conosco. Venha ter esse momento especial com o Senhor.
ouvir mais a sua palavra. Temos também as nossas programações no domingo de manhã, às 9 horas da manhã, com a Escola Bíblica Dominical, onde estudaremos mais uma lição desta revista, que será abordada na próxima sexta-feira, e também o nosso culto noturno às 19 horas aqui na sede. Também temos várias programações nas nossas missões e pontos de pregação. Você pode acessar lá o site da PIBPP e lá você terá informações necessárias de onde ir, e será muito bem-vindo em cada uma das nossas congregações, pontos de pregação. Será muito bem-vindo aqui na sede. Venha glorificar o Senhor conosco, venha aprender mais da palavra do nosso Deus e venha realmente ter esse momento de comunhão que temos aqui na nossa igreja. Você será sempre muito bem-vindo aqui conosco. Nós gostaríamos de mais uma vez agradecer o irmão Flávio na transmissão e no som, o pastor Luiz Antônio Ribeiro, também aqui pela sua explanação, o pastor Humberto Vargas Sedano, também pela sua explanação. Gostaria de agradecer a você em especial que está nos assistindo nesse momento, ou que irá nos assistir em algum momento. Que Deus o abençoe, guarde, que você realmente sinta o cuidado do Senhor sobre a sua vida. Nós vamos finalizar essa mesa de explanação com uma palavra de oração. Convido o pastor Luiz Antônio Ribeiro a fazer essa oração final. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, obrigado a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui para falar do Teu santo nome, falar da amada igreja. Ó Deus, agradeço pela vida do irmão William, pastor Humberto Sedano, irmão Flávio, pela vida daqueles que nos acompanham pela internet, ó Deus. Continue a abençoar cada família, Pai. Também quero destacar nesse momento a vida da irmã Lisle, que submeteu uma cirurgia, iniciou às 7 da manhã, não sabemos se ela já encerrou ou não, mas pedimos a Tua bondade, a Tua misericórdia, e que em breve nós possamos saber que foi um sucesso, que ela volta a ter a sua qualidade de vida tão desejada, Pai. Obrigado, Deus, pela amada igreja. Usa, Senhor, a PIBPP como um fomento para o Evangelho, como uma propagação sadia para o Evangelho, ó Deus, e que as pessoas que estão nos acompanhando, que têm acompanhado e que ainda não teve uma experiência com Cristo, que se aquedam para Jesus, ó Pai, e confessa Jesus como único Senhor e Salvador de suas vidas, para experimentar o poder de Deus na sua vida, na transformação e ter uma vida que agrada a Deus. Obrigado por tudo que aconteceu aqui, Senhor Deus. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.